Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Imagine Geek. Como prometido, hoje vamos continuar o resumo da primeira temporada de Dandadan. E se você achou a primeira parte maluca, se prepara porque agora a coisa fica ainda mais insana. Tem alienígenas, batalhas absurdas, revelações chocantes, claro aquele toque de bizarrice que só Dandadan sabe entregar. Se você ainda não viu a parte 1, dá um pulinho lá antes de continuar, mas se já tá pronto para mais confusão cósmica, simbora que o vídeo de hoje tá imperdível. E não esquece, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que mais te deixou de queixo caído nessa segunda parte. Bora pro vídeo. Momo Yasa e Ocaron, com ambas as extremidades do túnel bloqueadas, eles tentaram revidar, mas seus ataques foram inúteis. Conforme ela se aproximava de ambos os lados, Momo lembrou-se do conselho da avó e desafiou o espírito a uma corrida. Previsivelmente, a vovó Turbo aceitou sem hesitar, orgulhosa de sua velocidade. Mas antes que pudessem escapar, ela agarrou Momo. Em desespero, Ocaron investiu e mordeu seu seio, ganhando um momento crucial. Momo, agora sintonizada com a energia espiritual, focou na aura vil e a esmagou com seu poder psíquico, selando a essência da vovó Turbo dentro de Ocaron. Assim que o alívio surgiu, um novo e inesperado perigo apareceu. O espírito preso à terra, um enorme caranguejo espectral com a intenção de resgatar a vovó Turbo. Sem hesitar, Ocaron, impulsionado pela velocidade do espírito, carregou Momo nas costas enquanto corriam pela cidade, com um monstruoso espírito em quente perseguição. Momo rapidamente formulou um plano, instruiu Ocaron a atrair o caranguejo para uma fonte termal, sabendo que o calor extremo apertaria os músculos do crustáceo. Ela usou suas habilidades psíquicas para redirecionar um cano de água quente diretamente sobre ele, diminuindo seus movimentos e ganhando tempo para fugirem da cidade. Mas, justo quando pensavam ter dado um jeito, uma onda de cidadãos possuídos emergiu, controlados pela vovó Turbo e pelo espírito da Terra. Cercado, Ocaron não teve escolha senão liberar a velocidade total da vovó Turbo para atravessar a multidão carregando Momo consigo. A velocidade os deixou exaustos. E naquele momento de fraqueza, a vovó Turbo escapou mais uma vez, fundindo-se com o espírito da Terra em uma forma nova e aterradora. Ela retomou a perseguição, ansiosa para um jogo final. Mas desta vez, Momo tinha um último movimento. Usando seus poderes psíquicos, ela se agarrou ao teto de um trem em movimento e arrastou Ocaron inconsciente junto. O espírito a alcançou rapidamente, agarrando-se ao trem. Mas, ao sair dos limites da cidade, sua expressão triunfante virou horror. Na outra extremidade do trem estava Seiko, esperando, com uma armadilha além da barreira espiritual. Quando o trem cruzou a linha, o ritual de exorcismo foi ativado. Uma luz ofuscante envolveu a criatura, purificando-a completamente e libertando as incontáveis almas que havia devorado. Mais tarde naquela noite, o grupo comemorou com um jantar de caranguejo. E, quando chegou a hora de se despedirem, Ocaron agradeceu sinceramente a Momo por ajudá-lo a recuperar o que havia perdido e, mais importante, por se tornar sua amiga. No dia seguinte, na escola, Ocaron se encontrou no banheiro, atordoado por uma desagradável percepção. Apesar de ter recuperado sua banana com sucesso, algo ainda parecia errado. Agora ele estava sem seus testículos. Perturbado, correu para informar Momo, que não perdeu tempo em levá-lo para casa para consultar sua avó Seiko. Após uma rápida inspeção da alma de Ocaron, Seiko franziu a testa ao encontrar algo persistente dentro dele. Ela instruiu Momo a buscar uma boneca e uma bacia cheia de água. Uma vez preparados, Seiko começou a bater na cabeça de Ocaron tentando forçar a saída da estranha aura que havia se enraizado dentro dele. Ao mesmo tempo, Momo usou seus poderes psíquicos para extrair a energia. Para surpresa deles, a boneca ganhou vida e disparou pela sala. Momo rapidamente a conteve no ar usando suas habilidades. Do que surgiu era algo bem familiar, vovó Turbo. De alguma forma, o espírito astuto havia evitado a completa exorcização ao se esconder dentro de Ocaron no último segundo. Agora cara a cara, Ocaron confrontou vovó Turbo exigindo o retorno do que era direito seu e ameaçando-a com um talismã. Mas vovó Turbo o advertiu para não arriscar demais, declarando que, se fosse exorcizada agora, ele nunca recuperaria seus testículos. Intervindo, Momo propôs um compromisso. Se vovó Turbo os ajudasse a localizar os testículos perdidos, ela poderia recuperar seus poderes espirituais.
Relutante, vovó Turbo concordou, mas admitiu que havia perdido a pista de onde os deixou. Ainda assim, acrescentou um detalhe importante: os testículos, envoltos em um brilho dourado da energia espiritual dela, seriam incrivelmente atraentes para espíritos ou yokai. Sua forte força vital os tornava irresistíveis. Sem pistas, o trio voltou para Seiko, que ofereceu usar sua rede para coletar informações e avisou Ocaron para manter o controle rigoroso sobre os poderes de vovó Turbo. Naquele mesmo dia, na escola, uma garota chamada Ira estava parada silenciosamente com um dos testículos dourados na mão, que ela havia encontrado na noite anterior. Confundindo-o com um sinal divino ligado ao seu destino de salvar o mundo, ela o segurava firmemente, mas seus pensamentos estavam divididos. Ela também estava sendo perseguida implacavelmente por uma mulher vestida de vermelho, uma figura que só ela podia ver. Em outro lugar, Momo estava tendo uma troca acalorada com vovó Turbo, que havia invadido os terrenos da escola. O espírito revelou que um dos testículos havia sido encontrado, agora em posse de uma garota humana. Ela avisou que a exposição prolongada poderia conceder à garota a habilidade de ver espíritos, e com isso, atrair perigo para si. Mais tarde, no corredor, Momo foi abordada por Ira, que insistiu em uma conversa privada. Ela a levou para um prédio abandonado, mas o encontro foi uma emboscada. Os dois amigos de Ira atacaram, tentando exorcizar Momo, acreditando erroneamente que ela estava possuída. Logo ficou claro que Ira tinha um dos testículos dourados, mas nenhuma explicação conseguia convencê-la do verdadeiro significado do objeto. Nesse momento, Ocaron chegou sem fôlego com urgência, avisando sobre uma mulher misteriosa que estava atrás de Ira. Antes que ele pudesse explicar mais, uma figura apareceu do nada e arrancou Ira do lado de Momo. A estranha se identificou como mãe de Ira e afirmou que havia esperado 10 anos para esse reencontro. Vovó Turbo, observando o encontro, imediatamente identificou a atacante, Acrobatic Silk, um espírito conhecido por sua agilidade sobre-humana. Sabendo que não tinham tempo a perder, Momo e Ocaron tentaram atraí-la para uma perseguição, esperando afastá-la e proteger Ira. No entanto, os espaços apertados limitaram a velocidade de Ocaron, que logo foi afastado por um chute, separando-o de Ira. Acrobatic Silk avançou para atacar Ira, mas o destino interveio. Seu cabelo danificado ficou preso nas vigas do prédio. Aproveitando o enredamento, Momo segurou suas pernas com força psíquica e chamou Ocaron para atacar. Aproveitando o momento, ele acelerou e colidiu com o espírito com uma força tremenda, lançando-a para longe. Com o espírito dominado, eles recuperaram o testículo dourado. Mas a celebração foi interrompida por uma revelação sombria. Vovó Turbo declarou que Ira estava morta. Engolida pelo espírito durante o caos, sua vida havia escapado. Desesperados, Momo e Ocaron tentaram tudo para revivê-la. Massajaram seu peito, realizaram RCP, até enviaram vovó Turbo para chamar uma ambulância, mas tudo foi em vão. Nesse momento, Acrobatic Silk se levantou dos escombros. O grupo se preparou para outro ataque. Mas, em vez disso, o espírito falou sobre redenção. Ela queria salvar Ira, oferecendo sua própria essência espiritual para restaurar a vida da garota. Sem outra escolha, Momo aceitou cautelosamente a oferta. Ela colocou as mãos sobre Ira e começou a transferir a aura de Acrobatic Silk usando suas habilidades psíquicas. À medida que a energia fluía, Momo viu flashes do passado de Silk. Uma mãe amorosa e sobrecarregada que um dia amou sua filha acima de tudo. Mas, após a perda da criança, o desespero a levou a pular do telhado numa última dança dolorosa. Vagando no pós-vida, ela cruzou o caminho da jovem Ira, que a confundiu com sua verdadeira mãe. Esse momento inocente convenceu o espírito de um vínculo que nunca existiu, deformando-a num espírito guardião. Emocionada, Momo observou enquanto Ira respirava. Ao despertar, Acrobatic Silk ofereceu um pedido de desculpas emocionado enquanto sua forma começava a desaparecer. Em seus momentos finais, ela recordou sua filha e lamentou suas falhas como mãe. Mas antes de desaparecer completamente, Ira a abraçou forte, chamando-a de mãe e confessando seu amor. Esse único momento liberou o arrependimento no coração de Silk. Ela segurou Ira uma última vez, agradeceu gentilmente e finalmente partiu. Com um dos testículos de Ocaron finalmente recuperado, o trio retornou à escola no dia seguinte. Momo retomou sua rotina habitual, apenas para se deparar com uma visão surpreendente. Ira, agora cheia de vida e energia, jogou-se em Ocaron com afeto entusiasmado. Observando a interação, Momo ficou confusa e profundamente desconcertada, interpretando mal toda a situação. Ocaron correu atrás de Momo, desesperado para explicar o que realmente aconteceu com Ira.
Mas, quando ele a alcançou, tudo ao redor ficou subitamente escuro. Confuso, ele se viu com os pés submersos na água e sua sala de aula estranhamente vazia. Saindo para investigar, encontrou Ira igualmente confusa com o misterioso e mutável ambiente. Antes que pudessem entender o que o cercava, um alienígena com cabeça de caranguejo emergiu e lançou um ataque imediato. Agindo por instinto, Ocaron se transformou em sua forma Vovó Turbo e agarrou Ira, afastando-a do perigo. Ele a encorajou a procurar segurança enquanto enfrentava o alienígena com cabeça de caranguejo. Mas sua confiança foi equivocada. Em segundos, foi dominado e derrotado. Enquanto tentava se recuperar, viu-se cercado pelos mesmos grotescos serpos que tentaram sequestrar Momo antes. Eles rapidamente revelaram seu objetivo: colher seus órgãos reprodutivos e extrair a energia sobrenatural que haviam presenciado. Ocaron tentou argumentar, explicando que o poder que buscavam não era dele, mas resultado da maldição de Vovó Turbo, e, portanto, inútil para eles. Os serpos, impassíveis, brandiram um par monstruoso de tesouras e avançaram para a extração. Assim que Ocaron se preparava para o pior, Ira retornou. Sua forma parcialmente transformada lembrava Acrobatic Silk. Usando o cabelo como arma, ela atacou os serpos e libertou Ocaron de suas garras. Ainda atordoado, ele viu Ira mergulhar em combate corpo a corpo contra o alienígena com cabeça de caranguejo, esquivando-se com precisão ágil. Mas seu ímpeto foi interrompido quando os serpos intervieram, prendendo-a contra uma parede e celebrando a descoberta de outro humano poderoso para explorar. Aproveitando a abertura, o alienígena com cabeça de caranguejo desferiu um soco brutal que lançou Ira pela sala, atravessando uma parede. Ocaron correu para interceptar os serpos, mas foi novamente dominado. A maré só começou a virar quando Momo chegou, interrompendo o controle psíquico dos serpos com seus próprios poderes. Com o trio unido, coordenaram ataques, desferindo golpes precisos e poderosos, que finalmente colocaram os serpos na defensiva. Mas, quando parecia que poderiam vencer, o chão tremeu com uma nova presença. Um enorme ser semelhante a uma enguia chamado Nessie desceu, inundando o espaço com água e até atacando um dos serpos. Sentindo uma ameaça maior, o trio tentou fugir. Mas o alienígena com cabeça de caranguejo mutado atacou Ira, lançando-a contra o teto aquático. Momo e Ocaron nadaram furiosamente para evitar a barragem, discutindo sobre o comportamento de Ira mais cedo. No meio da natação, Momo percebeu que as roupas molhadas os atrasavam e rapidamente ela e Ira as descartaram para maior mobilidade. Enquanto isso, os serpos, o alienígena caranguejo e Nessie fundiram-se numa grotesca entidade. O serpo Dover, um demônio monstruoso do mar que espreitava abaixo deles. Olhando para sua forma grotesca, os três decidiram fugir enquanto a criatura liberava uma torrente de ataques pressurizados. Em pânico, recuaram tentando formular um plano. Foi só quando Ocaron comentou sobre os braços da criatura lembrarem um camarão-mantis que Momo desenvolveu uma estratégia. Ela usou sua psicocinese para baixar o nível da água, explorando a estrutura natural da criatura. Como resultado, a intensa pressão da água rasgou seus próprios braços. Rugindo de dor, a criatura tentou retaliar, mordendo Momo com suas enormes mandíbulas. Mergulhou fundo para lançar um ataque fatal, mas Ira rapidamente o atingiu com seu longo cabelo, prendendo seu pescoço. Com a besta contida, Ocaron avançou com velocidade e desferiu um golpe final, dividindo o monstro em dois. Batalha vencida, o trio emergiu do espaço vazio e sentiu um momento de alívio ao pisar em terra firme. Mas o alívio rapidamente virou horror quando perceberam que estavam no corredor da escola, encharcados e vestidos apenas com roupas íntimas. Atônitos, logo entraram em pânico e se dispersaram em todas as direções para escapar do constrangimento. Após uma breve conversa com a enfermeira da escola, Momo soube por Ira que sua transformação fora involuntária. O trauma e o desespero durante a batalha com os serpos haviam despertado os poderes de Acrobatic Silk ainda presentes em sua aura. Ocaron especulou que essa conexão espiritual poderia tornar Ira alvo de mais forças alienígenas, assim como ele. Mas uma pergunta ainda o incomodava: se os alienígenas cobiçavam poder sobrenatural, por que não iam atrás dos espíritos diretamente? Então ele percebeu. Espíritos não eram alvos fáceis. Eram poderosos, talvez até perigosos demais para os alienígenas enfrentarem. Agora parecia possível que os espíritos fossem os guardiões invisíveis da Terra, repelindo invasões alienígenas. E se os alienígenas não pudessem dominá-los, continuariam perseguindo os humanos, o que significava que não haviam acabado com ele e que talvez já tivessem o outro testículo. Mais tarde, Momo e Ira correram pelo campo da escola, lentamente reparando as tensões anteriores.
O momento delas foi abruptamente interrompido quando os demônios Dover apareceram de repente diante delas, desabando exaustos. Alarmadas, as levaram para a casa da família Isa. Ao acordar, o alienígena revelou sua situação trágica. Forçado ao crime para pagar uma transfusão de sangue para seu filho, ele não tinha outra saída para sobreviver. Ouvindo atentamente, Seiko lhe ofereceu um copo de leite, que o alienígena identificou como quase idêntico ao sangue que sua espécie precisava. Seiko então propôs presenteá-lo com uma vaca e, após contatar um fazendeiro local, cumpriu sua promessa. Com a vaca assegurada, o demônio Dover expressou profunda gratidão antes de embarcar em sua nave e decolar, prometendo retribuir a bondade um dia. Quando a paz voltou, um sino ecoou pela casa. Momo abriu a porta e congelou de choque. Diante dela estava Gigi, seu amigo de infância e primeiro amor. Depois que Seiko recebeu Gigi com um aceno calmo, Momo ficou visivelmente surpresa quando sua avó revelou casualmente que Gigi ficaria com eles. Ainda assimilando o anúncio, Momo puxou Seiko de lado, exigindo uma explicação. Seiko esclareceu que os pais de Gigi estavam hospitalizados e que ele recentemente adquirira a habilidade de ver espíritos, circunstâncias que o deixavam vulnerável e necessitando de orientação. Gigi compartilhou sua experiência angustiante, explicando como um espírito malévolo havia se enraizado em sua casa e o atormentava noite após noite. Todo exorcista que ele contratava morria misteriosamente pouco depois de tentar ajudá-lo, o que o levou, desesperado e sem opções, a procurar Seiko, sua última esperança. Mas Seiko recusou-se a intervir, afirmando que seus poderes espirituais não alcançavam além dos limites da cidade. No entanto, ela não deixou Gigi sem esperança. Passou a responsabilidade para Momo. Declarou com confiança que sua neta seria a única a enfrentar o espírito. Na manhã seguinte, Gigi foi transferido para a escola de Momo e fez uma grande impressão com sua autoapresentação excêntrica. Durante todo o dia, ele se agarrou a Momo, compartilhando risos e revivendo velhas memórias, para grande desconforto de Ocaron, que assistia de longe, incomodado com a naturalidade com que Momo sorria perto de seu amigo de infância. Ocaron pensou em se afastar da cena estranha, mas sua atenção foi capturada pela visão repentina de um modelo anatômico furioso destruindo o corredor. Gritando um aviso, ele chamou a atenção de Momo, que notou algo brilhante na estrutura do modelo, algo que lembrava a bola perdida de Ocaron. Em vez de fugir, Momo investiu contra o modelo tentando recuperar o objeto, mas acabou sendo arrastada por ele em velocidade incrível, junto com Gigi, que a agarrou reflexivamente. Ocaron não teve outra opção senão perseguir os dois, iniciando uma caótica perseguição pelos telhados. Eventualmente, Ocaron se transformou em sua forma de vovó Turbo e conseguiu interceptá-los no ar, evitando uma queda. Agora montados nas costas de Ocaron, Momo e Gigi o ajudaram a rastrear o modelo até sua parada final, um velho ferro velho. Lá, encontraram um modelo anatômico deitado imóvel ao lado de uma pilha de lixo. Antes que pudessem entender, uma voz suave chamou do lixo, implorando por alguém chamado Carol. O modelo saltou para a vida e correu até a pilha para recuperar uma boneca anatômica feminina, Ana, implorando para que ela fosse com ele, apesar do protesto de Ana para ser deixada para trás. Taro recusou, jurando seu amor. Testemunhando essa estranha, mas sincera, reunião, Momo e os outros ficaram comovidos e insistiram em levar Ana para a casa da Isa. Caíram de joelhos, implorando a Seiko para acolhê-la. Quanto a Taro, Momo explicou que ele havia voltado ao laboratório de ciências da escola, mas esperava que ainda pudesse visitá-lo de vez em quando. Depois de muita súplica, Seiko finalmente concordou, contanto que o amor entre os dois modelos anatômicos não incomodasse os vizinhos. Com isso resolvido, Seiko virou-se para Momo e instruiu-a a arrumar suas coisas para o fim de semana, pois era hora de lidar com o espírito que a atormentava, na casa de Gigi. Ocaron ficou perturbado, temendo que isso significasse que Momo ficaria sozinha com Gigi, mas ela o tranquilizou, esclarecendo que planejava convidá-lo, pois queria que ele estivesse lá para apoiá-la. Poucos dias depois, o trio embarcou em um trem e seguiu para a aldeia rural de Gigi. Ao chegar, os olhos de Momo brilharam ao ver as fontes termais ao redor. Depois de uma caminhada íngreme, chegaram à casa ancestral de Gigi. Assim que entraram no terreno, Ocaron sentiu algo errado na floresta próxima, mas Momo não percebeu nenhum perigo e descartou sua preocupação, instando-o a relaxar por enquanto. No entanto, nas profundezas da floresta, sem serem vistos por eles, várias figuras assistiram à sua chegada em silêncio. Na casa, Momo vasculhou os quartos em busca de resíduos espirituais, mas não encontrou nada. Raciocinou que o espírito devia ser fraco e estava apenas se escondendo.
Confiante de que seria um exorcismo fácil, ela optou por relaxar e visitar as fontes termais próximas, deixando Ocaron e Gigi para trás para criarem laços. Nas fontes termais, Momo se deixou relaxar. O calor acalmou sua mente cansada e seu corpo. Mas, quando estava prestes a sair, um grupo de homens entrou na casa de banho e bloqueou sua saída. Perturbada, mas tentando manter a calma, ela os ignorou, até que começaram a se aproximar dela. Momo, em pânico, tentou invocar seus poderes para se defender, mas mãos sob a água a agarraram antes que pudesse reagir, puxando-a para baixo e dominando-a com força surpreendente. De volta à casa, Ocaron e Gigi estavam presos em uma brincadeira de vai e vem, cada um tentando ofuscar o outro ao demonstrar o quanto se importavam com Momo. Suas brincadeiras, no entanto, pararam abruptamente quando Ocaron percebeu algo estranho na casa. Investigando mais a fundo, eles descobriram uma parede que claramente não pertencia ao lugar. Agindo rápido, Gigi pegou uma marreta e a destruiu, revelando uma sala escondida coberta de talismãs envelhecidos, momento em que os dois perceberam que estavam apenas começando a descobrir a verdade obscura enterrada na casa da família de Gigi. E assim chegamos ao fim da parte 2 e encerramos de vez a primeira temporada de Dandadan. Foi uma jornada insana, cheia de momentos épicos, personagens marcantes e aquela mistura única de ação, comédia e sobrenatural que só Dandadan sabe entregar. Se curtiu esse resumo completo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa boa vindo aí. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.